Bora saber como será o período de Sol em Aquário e como ele vai reverberar para os 12 signos? Então fica aqui comigo. Para você que não me conhece, eu sou o Flavis dos Signos e neste canal eu falo muito sobre astrologia. Analiso aí o céu da semana de acordo com os signos, o céu de acordo com a entrada de Sol em cada signo, ou seja, de cada mês, né? E como isso reverbera para os 12 signos, como esse vídeo aqui. Então, se você gosta do conteúdo, gosta de astrologia, se você também curtir a minha vibe, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você e bora lá para o conteúdo. Bom, estrelas, então o Sol entrou em Aquário neste dia 19 de janeiro de 2026, por volta das 22h45, ou seja, 10h45 da noite aqui pra gente do Brasil, né? Para as pessoas aqui do hemisfério sul. Durante o ascendente em Libra, tá? Então, assim, durante esse período, é lógico que assim, né, gente? Aquário é um signo de ar, apesar de muitas pessoas acharem que é um signo de água, né? Lembrando que assim, tudo bem, aquário é aquele recipiente onde ficam os peixes, né? E também o aguardeiro, que é aquele que coloca água para usar, né, para despejar em algum lugar. Só que, gente, o que vocês esquecem é que aquário não é a água que está lá dentro, é o recipiente. E o recipiente sem água, ele contém ar ali, tá? Enfim, aquário é uma contradição em muitas partes. O próprio signo, ele traz esse conceito de contradição, né? Ele é o último signo de ar do zodíaco, então ele é aquele que mais sabe questionar. Tem até um certo vício em questionar. Então, para as pessoas que têm Sol em Aquário, toma cuidado com isso. Porque em alguma discussão você pode até acabar sendo chato por conta de querer discutir demais, questionar demais. Não só as pessoas que têm Sol em Aquário, né, que são os aquarianos natos ali, mas também as pessoas que têm predominância em Aquário no mapa astral, ascendente Aquário, Lua em Aquário, Mercúrio em Aquário. Então, são pessoas que, se a gente não cuida, acaba deixando esse lado contraditório falar mais alto, porque daí a pessoa ela discute demais, ela quer estar certa demais, mas em algum momento ela vai estar errada. A gente nunca tá sempre certo. A gente erra também. E aí que entra a contradição, a hipocrisia. A hipocrisia nasce com Aquário. E eu não tô falando que todas as pessoas de Aquário são hipócritas. Todo mundo é hipócrita. Por quê? Porque todo mundo tem Aquário no mapa astral. Todo mundo vibra essa energia de hipocrisia. A gente é ser humano. O conceito de ser humano também vem com Aquário. Né? Até porque Aquário, por ser o signo regente da casa 11, né? Os planetas que regem Aquário são Saturno e Urano. E a casa 11. A casa 11 é uma casa coletiva, assim como Urano. Então, gente, o coletivo, a humanidade num todo, é Aquário. Só que Aquário, ele é o coletivo que se une por uma razão. Por isso que ele é ar. Né? Tem um coletivo também com peixes, mas aí peixes deixa pro outro vídeo, né? Peixes é pela parte da emoção espiritual também. E Aquário é pela razão. Qual é o conceito que une um grupo? Qual é a ideia? Qual é o gosto musical? Qual é a religião? Enfim, existem vários temas que unem um grupo pela razão. Lógico, também tem a união de grupos pela emoção, no sentido de amizades, né? Família, conexões que já estão ali há um bom tempo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que Aquário, ele pega pelo raciocínio. Então, algumas pessoas falam que Aquário é o signo mais frio, né? Ele tá considerado sim, ele é considerado um signo de ar, mas em alguns aspectos ele também pode ser considerado pelas rajadas de gelo que a gente vê por aí.
quando tá muito frio, não seria a neve em si, né? Porque a neve ali seria mais água, né? Mas é uma água mais condensada e que vem com a onda de vento. Então, assim, como eu falo, aquário, ele pode ser muitas coisas, não só o ar. Aquário na natureza também. Sabe quando a montanha fica ali rodeada de nuvenzinhas, de ar ali, em forma de nuvem, né? Aquilo é aquário. Enquanto o Capricórnio, que é o signo que vem antes, é a montanha em si, aquário seria aquela nebulosidade que fica em cima da montanha. Pela parte da natureza, né? Mas enfim, gente, aquário ele fala sobre aquilo que a gente traz também de conceitos, de conteúdos, de estudos em aprofundamento. Seria aquele compilado de estudos que a humanidade traz desde antigamente, desde o princípio ali da vida, né? Que as pessoas começaram a pensar, que as pessoas começaram a contribuir de forma intelectual para o mundo. Até porque aquário também fala sobre ciência. A ciência, ela entra na casa 11, ela entra na gavetinha de aquário, né? Vamos supor que cada signo seja uma gavetinha e cada coisa que o ser humano faz, ou sente, ou pensa, vai para um signo. A tecnologia, a ciência e a ciência social, né? Tudo aquilo que traz, que engloba a sociedade, que é importante para a evolução do humano, do ser humano, da sociedade, é aquário. E outra coisa, gente, aquário, ele não é só a contradição no sentido de discussão verbal, né? Ele pode ser uma contradição visual também. Tem uma coisa que eu gosto de comparar com aquário, que é aquele conceito andrógeno do ser humano, né? Quando a pessoa se veste de um jeito que você não sabe definir se é feminino ou masculino. Tem ali tudo numa coisa só. Aquilo é aquário. Aquele conceito de moda, aquele conceito de estilo, para mim é totalmente aquário. Inclusive tem pessoas que têm ascendente aquário ou predominância aquário que tem essa vibe, né? Mas enfim, isso tudo é para falar que estamos num período em que tudo que é revolucionário, tudo que traz contradição, tudo que contesta em grupo, né, tá em evidência. Seja na política, seja na ciência, seja nas redes sociais. Redes sociais também é um conceito aquarianíssimo, porque a internet faz parte da tecnologia, então é aquário, né? A questão que fala sobre também, gente, esqueci de falar, a eletricidade. Aquário, às vezes, ele pode ser um pouco de água, mas ele seria água com ar junto ali. Por exemplo, para ter energia, é preciso da água, certo? Então, aquário, ele é o nascer da eletricidade também, que foi um fenômeno que o homem criou, que o ser humano criou, certo? Então, algumas pessoas falam que o símbolo de aquário são ondinhas por conta da água caindo do aguardeiro. Eu acredito que combine mais sendo não uma onda, mas um raio deitado. 2 raios, né? Tipo aqui, né? Aqui tá uma astral do momento. Isso aqui é aquário. Seriam aqueles traços mais retos, que é o raio deitado. Enfim, a eletricidade vem com aquário. Então, tudo aquilo que é elétrico, que aquele discurso, por exemplo, que convence uma sociedade, ele é totalmente aquele eixo aquário-leão. A pessoa que está fazendo o discurso, ela tem a vibração de leão por conta de ser a que está liderando um grupo, mas ela também tem a vibração de aquário, porque ela, com o seu magnetismo, ela consegue eletrizar todas as pessoas
para que as pessoas se convençam daquilo que ela está falando, né? Então, ao mesmo tempo que políticos, geralmente, né, como dar um exemplo, podem ser leoninos, pessoas que têm leão forte ali no mapa, seja ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, também pode ter aquário, né? Então, assim, todo signo tem a sua luz e sua sombra. Então, todos os opostos complementares falam da mesma coisa e meio que precisam um do outro para existir. O público precisa de uma pessoa que esteja ali falando, que esteja lançando a moda que elas gostam, que lance uma música que elas gostam, que lance um conceito que una as pessoas, né? Que descubra algo positivo ali, que vai fazer as pessoas evoluírem pela ciência, pela tecnologia, né? Então tudo isso ali seria aquele eixo leão e aquário. Inclusive, gente, aqui, pegando um pouco mais além, neste período, coisas que a gente pensou, que a gente fez, que a gente meio que plantou lá no Sol em Leão do outro período, né? Como a gente já tá em 2026, Sol em Leão, o último Sol em Leão foi em 2025, entre julho e agosto. O que aconteceu lá pode vir de resposta agora, janeiro, fevereiro, né? Mas é para as pessoas que prestam atenção no que elas fizeram e que lembram, tá? E outra coisa, né, gente? Quando eu falo aquário, é para todo mundo. Todo mundo tem aquário, como eu falei, todo mundo tem esse conceito de questionar, de se contradizer em algum momento, né? Tem, a maioria das pessoas, né? Tem umas pessoas que acham que não, mas a maioria das pessoas tem um conteúdo que elas sabem mais do que as outras. O conceito de nerd vem com aquário também, porque é você saber muito sobre uma coisa, ou duas, ou três, né? Aquele, pra mim, o signo de aquário, Sagitário também, mas mais aquário porque aquário ele já tá ali evoluído, enquanto o Sagitário é 9, aquário já é 11, né? Então aqui, o conceito de intelectual é mais aquário do que Sagitário. Até porque, gente, aquário é aquele intelectual que às vezes ele pode ser chato por saber demais. E aí ele acaba sendo frio. Porque para ele conhece tantas coisas que meio que nada surpreende, né? Enquanto o Sagitário, ele pode conhecer muitas coisas, ele pode conhecer países, culturas diferentes, mas ele consegue brincar com aquilo que ele sabe. Aquário não, aquário por ser muito razão, muito ar, ele fica meio que frio, parecendo ser frio. Podem ser pessoas muito sentimentais em alguns aspectos, mas aparentemente são pessoas frias, mais calculistas, mais racionais. Isso aí eu falo para algumas pessoas, não todas. Principalmente quem tem ascendente, Sol em aquário, né? E também não são todas. É lógico que eu falo assim, gente, todos os signos, as pessoas vibram do jeito que elas são, né? Ao mesmo tempo que pode ter um aquariano altamente intelectual, frio, até psicopata, né? Vamos falar assim de uma forma bem mais exagerada. Pode ter um aquariano que é totalmente humanizado, humanista, que é solidário com o próximo, que quer ajudar, né? Que vai, protesta a favor de um bem do todo. Tudo depende da nossa índole também. Aquário é regido oficialmente, agora pela astrologia moderna, por Urano, né? Como eu já falei, mas eu vou falar de novo. E pela astrologia clássica por Saturno. Antigamente, quando as pessoas não tinham descoberto ainda Urano, colocava Saturno para Aquário, né? Porque Saturno ele fala tudo aquilo que traz estrutura, tudo aquilo que limita, de certa forma. Então, o lado limitante de Aquário seria, o que limita no signo de Aquário? Os conceitos, os rótulos, né? Os estilos. Eu falo de um limite, mas no sentido de
das pessoas se encontrarem em um grupo, né? Tipo assim, para diferenciar. As diferenças vêm com aquário, né? Então, a estrutura do conceitual do mundo, os conhecimentos, cada conhecimento tem ali um nicho específico. Isso daí vem com Saturno pela vibração de aquário. Urano, ele veio trazer a parte de aquário que é libertadora, que é revolucionadora. Existe isso, revolucional? Enfim, a parte que revoluciona. A parte que vai pra rua protestar, né? Então seria aquela necessidade de se libertar de algo que estava prendendo as pessoas. É o momento em que as pessoas percebem que sem a união não existe revolução. Uma pessoa sozinha, revolucionária, é a palavra essa. A pessoa sozinha revolucionária, ela é vista como louca. Ah, perdeu a noção, né? Aí acaba presa. Aí, de Urano, que é a liberdade de expressão, de você ir lá e falar, ela vai para Saturno, que é a prisão. Então é meio que isso, só pra gente entender ali os planetas, por que tem 2 planetas regentes em relação a esse signo. Enfim, galera, tem muitas coisas que eu posso falar aqui de aquário, mas se eu for ficar falando, o vídeo vai ficar chato. Então, se você quer estudar, entender mais sobre o signo, né, e quer entender também onde no seu mapa astral você tem aquário, pode me procurar no e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no meu Instagram, que também tá aqui o user. Me procura lá, que eu tenho e-books sobre o assunto, sobre astrologia no geral, se você gosta de estudar astrologia. E também faço mapa astral, faço leitura de mapa astral, né? Então me procura lá se você quiser entender mais sobre você mesma nesse conceito aquariano, seja você nascido de sol em aquário ou não. E, gente, o mapa astral do momento, como eu falei anteriormente, ele aconteceu durante o ascendente em Libra, certo? Então, esse período é um período que a gente vai entender muito bem as nossas relações. Quem está com a gente? Quem realmente gosta da gente? Quem está com a gente por interesse? Né? Libra traz a balança, então, além dessa parte do coletivo estar em evidência, a gente vai entender na nossa balança, pelo menos o conselho é esse, entenda, coloque na balança todos os grupos que você faz parte, quem realmente te considera, quem não te considera. Não que você precise excluir a pessoa da sua vida, mas, sabe, para um pouco de falar com ela, não precisa falar tanto sobre você, se vê que a pessoa é mais invejosa, né? Pega ali o Saturno, que rege Aquário, começa a limitar a conexão com algumas pessoas que você viu que não agrega em nada. Então, a importância desse período vai ser para a gente setorizar algumas coisas, principalmente pessoas, tá? É um momento em que a renovação que Aquário traz, né? Porque Aquário, apesar de ser um signo fixo, ele traz mudanças significativas para a humanidade. Então, é um momento de revoluções, renovações entre as relações, entre as parcerias. Vamos ficar atento. E, gente, o período aqui para os 12 signos, né? Pra gente começar a falar agora dos 12 signos, eu vou começar falando de Libra, porque, como eu falei, o momento da entrada do Sol em Aquário começou em Libra. Então, este é o signo da casa 1, que é que eu vou começar a falar agora. Signo de Libra. Libra vai para casa 1, por conta do ascendente, né? Então, gente, vocês que são de Libra, seja o Sol, seja a predominância em Libra, vocês vão começar a ser mais ali inspiração por conta da imagem de vocês. Então, alguns de vocês vão estar mais preocupados com a imagem, né? No sentido de prestar atenção no look, prestar atenção no corpo, o que está favorecendo ali para sua saúde física e o que não está.
Vocês vão estar bem ali observando vocês mesmos. A casa 1 é a casa do indivíduo, do individual. Vocês são os signos que compartilham, né? Tem aqui como missão principal compartilhar. Mas é um período que vocês têm que olhar para vocês entender ali o que tá bom e o que não tá, de vocês para vocês. O que vocês estão fazendo que está favorecendo a saúde e o que não está? O que vocês estão exteriorizando que está te ajudando a formar parcerias e o que não está? Lembra que vocês têm a balança, então utilizem a balança para entender o que realmente é importante para vocês. Signo de Escorpião, casa 2 para vocês. Casa 2 fala sobre as posses, sobre dinheiro e sobre valor. Né? Então a revolução para vocês, nesse sentido aquariano na palavra, ela vai vir na parte financeira para algumas pessoas, mas principalmente para o valor que vocês têm, seja por vocês mesmos, ou por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês contribuem para a humanidade. Né? Vocês vão começar a perceber, aquilo que eu faço, que eu trabalho, realmente tem valor? Né? Se não tem, começa a pensar em algo, a fazer algo que te traga prazer. Não precisa ser trabalho, pode ser um hobby, né? Pode ser ali uma escrita, algo que, uma música, enfim, hobby é o que eu falo, tem diversas coisas, mas aquilo que realmente te traga prazer, que você goste de fazer, ou se você acha que o seu trabalho não agrega nada de importante, porque é difícil, né? Um trabalho não agrega nada de importante, mas para você, né? Pensa no valor, como a casa 2 ela sai da casa 1, enquanto a casa 1 é quem você é, a casa 2 é o valor que você tem, começa a pensar no valor que você realmente traz para você mesmo, como que você se observa, o que você pensa sobre você. Gente, o que a gente pensa sobre a gente é o que a gente exterioriza para as pessoas, né? Então vamos cuidar da autoestima, porque a pessoa que não cuida da autoestima e não se enxerga como uma pessoa de valor, por mais que ela ganhe dinheiro, por mais que ela esteja numa profissão de destaque, ela não vai conseguir se estabilizar naquilo que ela faz. E é o que acontece, em algum momento ela pode perder o emprego, em algum momento ela vai ter que dar um tempo do emprego para cuidar da saúde mental. Por isso que é importante para vocês encontrar algo que te traga prazer. E principalmente mudar a forma de se enxergar, de pensar sobre si mesmo. Vocês são de Escorpião, então vocês magnetizam as coisas muito mais rápido. Começa a pensar sobre vocês de uma forma um pouco mais autoastral. Signo de Sagitário, casa 3. Vocês de Sagitário vão estar ali afiados na palavra. Né? Vocês já são consideradas as pessoas ali, depois de Áries ou junto com Áries, as pessoas mais sinceras do zodíaco. Então vamos tomar cuidado com a língua, né? Cuidado com o que fala, porque é um período de Sol em Aquário, então assim, para entrar em discussões é muito fácil. Principalmente se você começar a querer questionar demais o outro ou tentar tirar sarro da pessoa. Vamos cuidar dessa língua aí, né? No sentido de falar. Casa 3 também fala sobre os conteúdos. Então, vocês de Sagitário, se vocês querem enriquecer a vida de vocês, o trabalho de vocês, estudem coisas novas, pesquisem coisas que vai agregar ali para uma conversa. Em vez de ficar fazendo piada do outro, traga um conteúdo que realmente some na vida da pessoa, que vai somar, que vai trazer algo válido, valioso, né? E outra coisa, preste atenção em vizinhos, né? Porque assim, casa 3 também fala de vizinhos ou irmãos, então pode ser que aconteça alguma fofoca na vizinhança. Tenta não se envolver. E se você estiver envolvido, tenta ser neutro, que pode acabar sobrando para você. Tá? Questões de irmão, mesma coisa. Talvez para vocês seja um período em que vocês vão ajudar um irmão
ou a encontrar ali uma ideia para um projeto, ou a dar bons conselhos. Irmão que eu falo não é só irmão de sangue, mas pode ser pessoas que você considera irmão, que são próximos ali, tá? Vocês podem ter conselhos valiosíssimos se vocês quiserem realmente ajudar um irmão. Signo de Capricórnio, casa 4. Casa 4 é a casa da família, é a casa dos padrões herdados, padrões de comportamento, padrões emocionais. Então, a revolução de vocês vai ser ali. Vocês podem ser, nesse período, ou talvez na vida inteira, né? Pessoas que revolucionam só por ser vocês mesmos. Podem se tornar ali até inspiração mais pra frente, quando ficarem mais velhas. Mas é um período em que vocês vão começar a perceber qual que é a diferença de vocês da família, da mesmice da família. Né? Porque a gente sabe que se a gente não raciocina por a gente mesmo, a gente continua repetindo padrões que vieram de ancestrais. Mas quando a gente começa a colocar o nosso raciocínio em prática ali, em ação, a gente consegue romper padrões, né? Inclusive, Capricórnio, nesse período ali, quando entrou o Sol em Aquário, estava contando com Mercúrio e Marte. Marte tem a espada para romper, para cortar. E Mercúrio, ele raciocina. Então, uma conversa de vocês para alguém da família pode libertar a pessoa e libertar vocês mesmos, ou então ancestrais de coisas que podem estar dificultando uma geração inteira, né? Tem isso e tem também o fato de que a casa 4, ela fala sobre o nascer de emoções. Então, vocês mesmos, se vocês pararem para raciocinar, fazer terapia ou pensar de uma forma diferenciada, vocês podem romper padrões emocionais que vocês somatizaram com o próprio tempo, né, de existência de vocês aqui na Terra. Signo de Aquário, casa 5, né? Então, Aquário, ele tem ali, junto na casa 5 ali, a presença de Vênus, Plutão e Lua, né? Então, vocês não vão estar só olhando para a revolução de vocês, né, aniversário, entendendo o que vocês mudaram, qual que foi as conquistas que vocês tiveram, como que vocês evoluíram, mas também vocês vão começar a refletir sobre quais parcerias que fizeram vocês se sentirem melhor com vocês mesmos. Quem realmente te aceita do jeito que você é e quem não aceita. Vênus está ali para colocar essa questão de parcerias, né, em pauta, mas Plutão também está ali para finalizar ciclo caso não dê mais, né? Então, pense na reciclagem daquilo que até então trazia prazer, mas não está trazendo mais. Pode ser um namoro, pode ser uma amizade que antes te trazia muita motivação e agora não mais. Assim como vocês podem fortalecer ciclos, conexões, né? Por vocês entenderem como manter aquele fogo aceso. Seja você que já é casado, você que está no namoro já há um tempo, você que tem uma amizade de longa data, que está percebendo que as coisas não estão vivas como antes, né? Converse com a pessoa, vê se realmente, se alguma coisa está acontecendo, se tem como melhorar. Ou então, detectou alguma inveja, alguma questão assim, dá um tempo da pessoa. Porque como já falaram para mim uma vez, se a pessoa realmente gosta de você, em algum momento ela vai te procurar. Mas não fique mendigando atenção, porque aí você pode acabar afastando alguém. A casa 5, ela é a casa do lazer. Então, vocês também têm a questão de pensar num hobby. Pensar em fazer algo que te traga prazer e motivação. Né? Vocês fazendo aquilo que vocês realmente gostam, além de enriquecer o espírito de vocês, vocês também podem se tornar inspiração para outras pessoas. Signo de Peixes, casa 6, com a influência ali de Saturno e Netuno. Gente, casa 6 é a casa do trabalho, né? Vocês vão sentir que tem muito trabalho ali para vocês durante esse período.
Muitas pessoas entrando e saindo da vida. Algumas pessoas vão ter destaque profissional, principalmente as mais dedicadas. Então toma cuidado também, vocês que vão ter destaque. Como tem Netuno ali, eu já venho falando sobre isso há um tempo, cuidado com as pessoas enganosas. Tipo aquelas que, ai, muito, ai, amor, ai, queridinho, né? E mais pra frente vai lá e puxa seu tapete. Porque assim, Netuno, ele traz nebulosidade. E vocês, por serem signo de peixes e serem um pouco mais abertos, fluidos com a energia de todo mundo, se vocês caírem nessas pessoas muito boazinhas, essas pessoas podem acabar atraindo vocês mais pra frente. Então pega esse Netuno e utiliza a própria intuição, porque Netuno é o regente oficial de vocês. Voltou para peixes. Então assim, vocês, o que favorece vocês nesse período? A própria intuição, a espiritualidade. Estejam conectados com a espiritualidade, com o corpo, com a intuição, que vocês tenham a resposta para entender que caminho seguir quando as coisas estiverem confusas. Vocês vão ter muito trabalho, mas se vocês ficarem indo muito pela onda dos outros, esse trabalho, né, ele pode não ser bem feito. Presta atenção nisso. Signo de Áries, casa 7. Com a influência de Quirón, já faz um tempão que tá em Áries, né, gente? Daqui a pouco eu entro em Touro, calma. Vocês vão estar ali no setor das parcerias, do casamento, né? Então, para você que já é casado, pode ser que alguns de vocês sintam alguma insegurança. Quando há uma insegurança no relacionamento de longa data, às vezes, né, pode ser que vocês estejam depositando muita atenção para a pessoa. E aí o que acontece? Vocês esqueceram de vocês. Então a insegurança não é com o outro, é com vocês mesmos. Neste momento, se tá rolando uma insegurança com alguém, com algum parceiro de trabalho, com um parceiro de casamento, de namoro, enfim, olha para vocês, dá um tempo para olhar para vocês. Não precisa terminar, não precisa ficar muito tempo longe, mas tenha um momentinho para se reconstruir, recompor, porque assim como eu falei para peixes, né, uma coisa meio que vai seguindo para outra. As respostas estão dentro de vocês, não tá no outro, né? Às vezes, vocês que já são um signo mais líder, né, que tem essa energia de liderança, se vocês estão sendo muito bonzinhos ou deixando de se levar muito pelo que o outro tá falando, gente, talvez seja o momento de aprender a falar não. Estabelecer limites também faz parte da saúde mental. A gente não precisa fazer tudo o que a pessoa quer, né? A partir do momento que a gente começa a estabelecer limites, e se a pessoa realmente te ama, ela vai entender e ela vai até trazer aquela sensação de alívio para você, porque ela também vai entender que o limite também é importante para ela, certo? Então, presta atenção nisso e vocês vão estar com um magnetismo alto para formar novas parcerias, então aproveite o período para isso, se for o caso. Signo de Touro, casa 8, com a influência de Urano. Gente, Urano ainda tá no finalzinho de Touro, de novo. E a casa 8, ela não é a casa de Urano, mas ela traz aquela questão de mudanças e transformações, profundas ainda. Então, vocês ainda estão em período de mudanças. Eu sei que vocês não gostam de mudar. Vocês têm medo da mudança, mas é preciso. Algumas pessoas de Touro que já estão nesse processo de mudar vão sentir, nesse período de Aquário, uma liberdade tão grande de serem elas mesmas, que o próprio universo vai colocar no caminho oportunidades de evoluir, de crescer, seja num trabalho, seja na família, seja num projeto que vai vir como algo ali valioso para ela crescer na vida, né? Então a casa 8 ela é a casa da Fênix também. Então algumas pessoas podem sentir que elas nasceram de novo praticamente, por conta de um período, de um processo que elas já vêm seguindo e sentindo, né? Ou a questão da Fênix que eu falo, gente, não é do dia pra noite.
é algo contínuo, é um processo. É preciso meio que morrer de forma, não de forma literal, né? Mas para você conseguir nascer de novo, entender a vida por uma nova perspectiva. Entender a vida por uma nova perspectiva é o que toda pessoa de touro está precisando. Continuar na mesmice, e principalmente a mesmice de ficar sempre reclamando da vida, não vai mudar. Não vai ajudar em nada. Né? Urano tá ali, Urano é o regente oficial de Aquário. Então vocês estão com o poder de Urano. Urano, ele ajuda nas palavras, nos pensamentos. Então, se vocês não mudaram o pensamento sobre a vida, sobre vocês, eu falo de novo, mudem. Porque Urano também pode trazer imprevistos, que podem ser bons, ótimos, ou não. Signo de Gêmeos, casa 9. Vocês de Gêmeos vão estar aí com oportunidade de viagens. Sim, viagens, ou então ingressar num curso novo, que pode agregar muito para o profissional de vocês. Fiquem atentos, enriqueçam o intelecto. Eu sei que vocês gostam de estudar, então já aproveitem que é o período de signo de ar, assim como o de vocês, né? E se abram para novos estudos, ou então aperfeiçoem aqueles estudos que vocês já têm. A casa 9, ela pode falar de faculdades também, então se você se sente preparado para começar uma nova faculdade ou se aprofundar em algo que você já estuda, aproveita. Que tem oportunidade ali de evolução através de estudos. Signo de Câncer, casa 10, meio de céu, com a influência de Júpiter. Olha, as pessoas de Câncer, ou caranguejo, né? Elas vão sentir ali que elas estão num período de destaque. Principalmente profissional. Pode ser um destaque mesmo, como vocês decolando ali na carreira, se sentindo afortunados por estarem na carreira que vocês escolheram, ou tendo reconhecimento das pessoas por aquilo que vocês fazem, ou então esse destaque é para vocês refletirem se realmente é ali que vocês têm que estar. Júpiter, ele expande o horizonte, ele expande a percepção da nossa consciência. Então, se vocês não estão nessa vibe de se sentir na sorte de estar no trabalho que vocês querem, essa expansão, ela vem para vocês mudar. Mudem. Enquanto é tempo. Que assim, a partir do momento que vocês entenderem por qual caminho que vocês realmente têm que seguir, o universo vai guiar vocês. Júpiter tá ali, gente. Júpiter traz sorte. Se vocês têm fé, melhor ainda. A fé move o planeta Júpiter e abre os caminhos. Júpiter, ele traz maior entendimento para aquele que tem fé e também deixa um momento para ser otimista. Não fiquem só naquela questão de ficar guardando mágoa das pessoas, porque isso não leva a lugar nenhum. Vocês estão no topo da montanha, que é a casa 10, casa de Capricórnio. Mas vocês precisam refletir sobre tudo aquilo que vocês já conquistaram. Seja para vocês agradecerem, porque Júpiter também fala sobre a gratidão, que é o que gera prosperidade. Ou seja, para vocês entenderem qual é a montanha certa que vocês têm que seguir e subir a partir de agora. Signo de Leão, casa 11 para vocês. Leão tá na casa de Aquário, né? Assim como Aquário tá na casa de Leão, durante aí, seguindo esse mapa astral. Então, vocês de Leão vão estar praticamente ali populares no meio que vocês vivem. A casa 11 é a casa do coletivo, então ou vocês vão estar no momento em que vocês precisam estar ali lidando com muitas pessoas, né? Ou vocês vão estar ali sentindo que estão se destacando em redes sociais por coisas que vocês falam, ou tendo que lidar com amizades, né? Pode ser que alguns dos leoninos ali, leoninas, tenham bastante amigos aquarianos, aquarianas, então precisem estar envolvidos em festas, com muitas pessoas e tal, né? Mas também, para Leão, no geral, a reflexão e a revolução vem exatamente ali na casa de Aquário, que é o coletivo. Então, vocês pensem sobre a liberdade de expressão de vocês. Vocês estão sendo bem aceitos dentro dos grupos que vocês fazem parte ou não?
Porque leão precisa desse brilho, precisa ser vocês mesmos. Se vocês não estão sendo, estão se agarrando em máscara e na opinião dos outros, né? Estão se inspirando muito por pessoas que estão longe, gente, vocês não estão sendo vocês. Aí os grupos, em vez de favorecer a energia leonina, vai apagar vocês. Signo de Virgem, casa 12. Para terminar aqui o zodíaco, né? Bom, virginianos, virginianas, vocês estão na última casa do zodíaco, casa 12. Então, vocês têm muitos assuntos para concluir. Principalmente emocionais, espirituais também. Uma coisa meio que conecta na outra. Então, vocês observem o coletivo mais de um modo mais emocional, né? Vocês têm aquela questão de entender quais sentimentos unem as pessoas até você e quais sentimentos afastam as pessoas de vocês. Né? Isso que vai fazer com que vocês estabeleçam certos limites, entendam que ciclos têm que finalizar, para que vocês se abram para novas conexões. A casa 12, ela vem antes da casa 1, então ela é meio que a união de todos os signos para finalizar um ciclo e iniciar outro. Vocês estão com esse poder ali de transformar. Então observem o que vocês precisam transformar na vida de vocês. E quando eu falo emoção, gente, também falo do psicológico. Porque muito daquilo que a gente nutre das nossas emoções durante muito tempo acaba tendo consequências psicológicas. Então lidem também com traumas. A casa 12 também fala sobre a saúde mental. Façam mais daquilo, se conectem mais com pessoas que favoreçam a saúde mental de vocês, não aquelas que atrapalham, aquelas que fazem tudo ficar mais difícil, né? Observem isso. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Gratidão a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ótimo período de sol em aquário para todo mundo e até o próximo vídeo.